Olá, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho, principalmente ontem, acredito que eu tô com vontade de fazer uma série de vídeos, tá? Tem muita coisa que eu posso publicar, mas não dá, né? A gente só tem condições de fazer uma coisa de cada vez. Então eu vou fazer uma série de vídeos nesse canal, se nada mais atrapalhar, porque eu tive algumas atrapalhações, sejam eletrônicas, enfim. E aí a gente tem que contornar essas questões, né? Esses problemas, vamos dizer assim. E então esse vídeo é para aqueles que já têm determinados conhecimentos. Me conhecem, já me acompanham. E então são para vocês, tá certo? Mas assim, ao mesmo tempo, como ele é público e muitas pessoas vão acessar, eu vou fazer de um modo também que possa ser, que leve alguma mensagem para as demais pessoas, tá? Bem, uma vez disseram uma frase, que eu não sei quem falou, mais de uma pessoa, e eu gostei. Eu vou usar a mesma expressão, tá bom? Ao mesmo tempo, é algo que eu também já tinha identificado antes, devido a muita coisa que a gente observa. Que o planeta Terra, imagine como se ele fosse uma mini galáxia, não um simples planeta. Então pense como que seria isso. Principalmente se ele fosse habitado. Você só imagina, tá? Bem, procurando na internet, existe uma estimativa de 100 a 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. É uma mensuração aí dos especialistas. Então é bastante coisa, certo? Bastante coisa. Por que pensar sobre isso? Então, quando a gente vê vários tipos de pessoas, nós todos somos seres humanos, né? Mas a gente não é exatamente igual. Não, não somos. Os níveis as buscas pessoais, as compreensões, aquilo que pertence ao universo de cada pessoa, também tem a ver com aprendizados, inúmeros. Quais são os aprendizados, ou o que a pessoa veio fazer aqui, né? E por isso que existem várias religiões e pessoas que também não gostam de religiões, tá? Então, é como se aqui fosse um grande laboratório ou aprendizado, e alguns chamam de prisão, e alguns chamam de oportunidade de aprender justamente com essas diferenças. E não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, tá? Existem diversos tipos de atuações, visíveis e invisíveis aqui, tá? Para quem é sensitivo, para quem tem um campo que percebe outras naturezas, é mais fácil lidar de uma forma muito tranquila. Até porque isso vem desde pequeno. Existem inúmeras pessoas assim. Ao mesmo tempo, os seres humanos são seres humanos. A raça humana. E tem uma saída. Tem uma saída. A saída é a gente fazer o bem, como ensinaram as religiões. Mas mesmo que a pessoa não frequente uma religião, ela precisa saber de alguns parâmetros para entender melhor, se quiser, óbvio, né? Quem está assistindo se interessar por isso. Agora, se não se interessar, tudo bem também. Mas
Então, as coisas que acontecem aqui não são relativos tão somente a este momento, tá? Mas é preciso estar realmente nessa conexão de benevolência, de fazer benfeitorias, às vezes numa quantidade muitíssimo grande. E às vezes não, às vezes é realmente você cuidar somente da sua família e ter um bom relacionamento com a comunidade. De qualquer maneira, não deixar nada emocional travado, vamos dizer assim, de modo claro. E quem é jovem ainda tem um caminho para percorrer, né? Bom, mas vou contar uma outra história, enfim. Tem uma galáxia chamada Andrômeda, né? Então eu refleti por um tempo nela. Quer dizer, é uma galáxia que um dia vai se fundir com a Via Láctea. Ela é nossa irmã. Mas olha só, quer dizer, a gente mal conhece aqui, né? O planeta Terra, o Sistema Solar, ainda tem a Via Láctea e eu já estou mencionando sobre Andrômeda. Então, mas vamos dizer assim que ela assim observa mais. E aí ela observou o planeta Terra, os humanos da Terra, e se questionou como é que os seres humanos daqui não conhecem determinadas coisas, eles não conhecem sobre si mesmos, eles não conhecem as verdades, eles não conhecem muitas coisas, né? Será que isso tem a ver com aquilo que se estuda na faculdade, na universidade? Ainda não, tem muita coisa para ser descoberta, muita. É como se os seres humanos estivessem meio que cegos sobre a sua própria existência, mas tudo bem. Vamos dizer assim que seja apenas uma história, tá? Então vamos dizer assim que existem pelo menos dois modos de perceber a realidade. Uma, que os seres humanos mereceriam saber de tudo, porque muito sofrimento teria sido poupado, muito. Todo tipo de sofrimento, por toda a história, desde que a humanidade é a humanidade. E segundo, talvez isso não fosse conveniente por alguns motivos, porque não se quisesse, e que é melhor o esquecimento total. Até porque às vezes pode ter diagnosticado que a raça humana não era tão boa, cheia, repleta de pecados, então foi retirado muitas coisas deles, inclusive a memória. Então é como se nós fôssemos uns desmemoriados. Existe alguma vantagem em não ter esta memória? Então, uma das correntes, uma das linhas de pensamento, resolução sobre esta questão humana, diz que você zerando, quando você chega aqui, quando você nasce, há a possibilidade de você desenvolver novas habilidades e você realizar o cumprimento daquilo que se programou. Isto pode dar muito certo, pode dar muito errado, então por isso que a gente precisa se conectar com o bem, conhecer quais são os propósitos da vida para tal máximo de acertos e com certeza você vai recuperar sua memória depois. Depois você vai
recuperá-la em algum nível, porque são muitos céus na morada na casa de meu pai, né? Já dizia Cristo, Cristo em Jesus, Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo atualmente? Antigamente, aliás, isso tudo é um processo que a gente já conhece na tradição do yoga. Quando você tem capacidade de compreender uma série de coisas, você se torna uma pessoa mais elevada, né? Com conhecimento de si mesmo, essas memórias automaticamente elas vão sendo liberadas. Tem a ver com a glândula pineal, biologicamente falando, tem a ver com os registros akáshicos. São nomes assim que já estão sendo bastante divulgados, e quem já é estudioso, ao menos já ouviu falar. E tem alguma vantagem, ou melhor, o que acontece? As crianças de agora já estão, muitas delas, vindo com esses acessos. E quem é praticante de benevolência na parte terapêutica, espiritualista, também já tem mais aberto essas memórias. Há algumas maneiras de acessar. O importante nesta linha de pensamento, ou do que pode acontecer, ou já está acontecendo com a humanidade, é que crianças já estão nascendo com essas memórias já abertas, e às vezes elas podem falar coisas para os pais ou na escola e elas serem mal interpretadas, levando-as para tomarem medicações em médicos tradicionais, se dopando muitas vezes, e bastaria ela levar a pessoas que a compreendem melhor, porque isso pode abafar muita coisa da vida dela, talentos e etc, né? Então, a humanidade, ela, sem a memória, ela também pode desenvolver a sua própria característica da humanidade terrestre no sentido bom, né? Vamos pensar no lado bom. Nas culturas e muitas coisas, apesar de que tudo tem influência, né? Tudo que foi desenvolvido teve influências diversas, né? Nós não estamos sós, nós nunca estamos sós. Cada ser humano que está aqui está sendo, vamos dizer assim, ele não está largado aqui, né? Tem uma assessoria também. E desde o início da criação da humanidade, houveram muitas coisas, não? Até os dias de hoje. Interferências de todos os tipos, né? E gerou muito trauma, muitos traumas, que a gente tem isso bem guardadinho. Então a gente precisa limpar esses traumas. Existem algumas maneiras. Uma delas é sabendo de que jeito nós podemos atuar em prol do bem. Às vezes a gente pode fazer muito mais do que a gente acha que está fazendo. Se autoconhecer, conhecer a história da humanidade, que leva à conscientização, e trabalhando as energias, muitos processos, né? Mas agora ela está num outro patamar também. E que
quanto mais nós nos dedicarmos a essas purificações, sensibilidades, não ficarmos só neste mundo, até porque a maioria realmente não está satisfeita com este mundo como ele se apresenta tão somente. Então, se a gente tiver um tempo para se dedicar a isso, a gente vai também se restabelecendo como o nosso ser é, cada vez mais na sua totalidade. Dentro, é claro, do que é possível aqui, né? E eu acho assim que algumas pessoas querem ir embora, falam de ir embora. Qual é o caminho dessas pessoas? Realmente deixar tudo kit, precisa deixar tudo kit. Faça aquilo que você sente que está fazendo. Você tem que ter certeza de que você realmente está fazendo a coisa certa. Para depois ir para algum lugar nesses diversos céus. E dependendo do lugar, realmente aqui vai ficar como se fosse uma história assim, bem do passado. Como se nem tivesse existido às vezes, né? A outra possibilidade, o que muito acontece é que quando nós nos tornamos mais elevados, mais iluminados, Cristo e Jesus assim dizem, que ele faz o convite, eu sei de algumas histórias, por escrito em livro, literatura, de fácil acesso para todo mundo, que convida as pessoas a continuarem aqui para ajudar a humanidade, né? A pessoa pode ir de repente para os paraísos celestiais, mas em nenhum lugar a pessoa fica deitada em berço esplêndido. Porque a partir do momento que você se resolve muitas questões e você não tem mais nenhum problema, você só realmente quer ajudar. Ou você ajuda por obrigação, ou você ajuda por realmente na vontade de ajudar, de querer que outras pessoas também vivenciem, possam vivenciar o mesmo que você está vivenciando. E por isso, muitos espiritualistas, muitos que se dedicaram à vida em busca de verdades, em busca da autotransformação, são pessoas assim, sabe, que realmente querem ajudar as pessoas. Então, é tão bonito, é tão lindo de ver cada um com o seu jeitinho, com seus instrumentos, de como faz isso. É uma arte, a arte de ajudar as pessoas, né? Eu tô fazendo papel de ponte. Eu já percebi, algumas vezes eu realmente não quis, não é questão de gostar, não gostar, querer ou não querer, mas é fazer. Tem que fazer. E acho que por esse vídeo vocês, os bem-entendidos, dá para perceber, tá? Então, é nesse sentido que eu vou me despedindo. Eu acho que essa foi a mensagem deste vídeo. E que a gente possa sentir com o coração, porque existe todo um propósito também, inclusive de ressonância, inclusive de atração para a gente fazer, cumprir o nosso papel da melhor maneira possível, onde quer que estejamos. E o que quer que possamos fazer em prol do próximo e da humanidade.